E aí, turminha do Centro Educacional Ideal, tudo bem? Aqui é o professor Diego e nós vamos começar mais uma aula de arte, beleza? Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou com bastante saudade de vocês, gostaria muito que a gente pudesse estar na sala de aula, mas infelizmente na situação como a gente está hoje, né, tentando combater o vírus, está um pouco difícil. Mas a gente vai estar tentando ficar um pouco próximo um do outro, mesmo que seja assim, de forma virtual, beleza? A nossa conversa de hoje é sobre a forma, que é um dos elementos da arte visual. Nós estamos estudando já desde o início do ano letivo sobre os elementos da arte visual, nós já conversamos sobre o ponto, sobre as linhas, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma, certo? O que é a forma, então, galerinha? A forma, que também é conhecida como plano, ela é formada pela união de linhas. Ela é composta pela união de várias linhas dispostas de uma forma que contornem um espaço vazio. Então, quando elas contornam um espaço vazio e se fecham, elas dão origem a uma forma. E ela delimita sempre, ela separa o espaço interno de um espaço externo que é infinito, né? Quanto mais formas a gente for desenhando, mais a gente vai delimitando o espaço interno. E o espaço externo não tem delimitação. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Acompanhem comigo a setinha que o professor vai fazer. Ó, aqui a gente tem um espaço infinito, como se fosse a nossa folha de papel. E conforme a gente vai criando traços, estão vendo aqui? Eu vou dando origem a uma forma. Deixa eu apagar aqui, para vocês verem como é que a gente consegue fazer. Vamos fazer maiorzinho aqui, para a gente poder identificar. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber o que o professor está tentando desenhar aqui. Estou fazendo com o mouse do computador, por isso que fica assim um pouquinho torto, tá? Estão vendo que eu tinha uma forma infinita. E agora eu estou começando a ter um desenho aparecendo. Estão vendo que o desenho está começando a aparecer para mim? E o professor está tentando desenhar, já sabem o que é? É o logo do Centro Educacional Ideal, o símbolo da nossa escola. Claro que ficou assim um pouquinho tortinho, né, por conta do mouse, mas é isso. Agora vocês perceberam que depois que eu uni as linhas, vocês conseguem identificar as formas, e a composição dessas formas vão dar origem à figura, que a gente vai conversar mais pra frente, certo? Beleza? Vamos continuar então? Quais são os tipos de forma que a gente tem, né? Elas se subdividem em 3 tipos. O primeiro tipo são as formas figurativas. São as formas das figuras ou as imagens reais, que também chamamos de formas definidas. São formas que, quando a gente olha para elas, a gente já identifica o que elas são. Vocês viram que eu desenhei uma forma figurativa antes. Vocês já identificaram que era o logo da escola, né? Mas elas são mais próximas da realidade, né? Por exemplo, estão vendo ali o desenho do copo e da maçã? A gente, ao observar esses desenhos, você já consegue perceber que representa um copo ou representa a maçã. Essas formas que representam os elementos reais, a gente chama de formas figurativas. Nós temos também as formas abstratas. Essas são aquelas que a gente desenha com maior liberdade de expressão. A gente já falou sobre liberdade de expressão em outros momentos, né? Desenhar de forma livre, sem estar preocupado com ser bonito ou não, né? A gente tem a preocupação maior em expressar a comunicação, porque é importante de lembrar bastante isso sempre, que arte é comunicação, é expressão, então nem sempre todo mundo vai achar tudo bonito e nem sempre a grande preocupação da arte é a beleza em si, né? Porque estética não tem a ver somente com o que é bonito para o outro ou o que é bonito para mim, né? Mas a gente vai ainda conversar mais algumas vezes sobre isso. E elas são formas um pouco indefinidas, como as manchas ou linhas sem um fechamento de contorno. Vocês estão vendo essa imagem ali? A gente tem várias formas, você consegue identificar, separar as formas do restante, né, da parte externa, mas você não consegue definir o que elas são. Essas formas são chamadas de formas abstratas. E o terceiro tipo de formas que a gente tem são as formas geométricas. O que são as formas geométricas? São aquelas formas que são
projetadas a partir de figuras geométricas, quadrado, círculo, retângulo, triângulo, né? Como a gente tem aqui no exemplo. Uma lata de ervilha, de milho, por exemplo. Ela tem um formato cilíndrico. Um cilindro que nada mais é do que um retângulo, né? Porque se a gente pegar um retângulo, vou ver se vocês conseguem enxergar aqui, a gente tem uma folhinha retangular. Se você pegar um retângulo e enrolar ele, você vai ter um formato cilíndrico de um objeto. Você vai ter um objeto em formato cilíndrico. Então, o cilindro nada mais é do que um retângulo enrolado, né? Então, a gente tem várias formas que são originárias das chamadas formas geométricas. Então, elas são baseadas em figuras geométricas, como a gente tem aqui no exemplo. E a partir dessas figuras geométricas, essas formas geométricas, nós podemos fazer desenhos que a gente vai chamar de desenho figurativo. Ele parte da noção da gente juntar várias formas geométricas primeiro, criar a estrutura que vai servir como base do desenho. Então, a gente primeiro vai geometrizar toda a folha, dividir ela em formas geométricas de acordo com aquilo que a gente quer desenhar. E depois faz o desenho com base nas formas geométricas. Por exemplo, a gente vai desenhar uma pessoa, por exemplo, como está aqui no nosso vídeo de hoje. A gente vai desenhar uma pessoa. Aí você primeiro desenha um círculo ou uma forma oval para representar a cabeça. Depois um retângulo para representar o tronco. Por que o retângulo? Por conta das proporções, que fica mais próximo. E assim você vai juntando as formas para desenhar. E ao geometrizar a obra, você consegue fazer essa obra com as proporções melhores. Por isso que às vezes a gente vai desenhar, a cabeça fica muito grande em relação ao corpo. Se você faz primeiro a geometrização da obra, você consegue determinar qual espaço você vai usar para desenhar a cabeça. Qual espaço você vai usar para desenhar os braços? Qual espaço você vai usar para desenhar o tronco? Então é um jeito de tentar fazer as obras ficar um pouco mais próximas da realidade, primeiro desenhando geometricamente a estrutura. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de desenhos que foram geometrizados primeiro. Vocês estão vendo? O desenho não é feito com a forma geométrica, ele é primeiro desenhado a base dele, estruturando com a forma geométrica. Olha aqui no exemplo 1. O professor vai colocar para vocês aqui com a setinha, para vocês verem um pouquinho melhor, tá? Ó, aqui o exemplo 1, tá vendo? Primeiro, a gente cria a proporção com retângulos. Depois, aqui o barco ele vai ser oval. Então, a gente desenha um círculo para saber essa borda arredondada que vai ter no barco. Claro que ó, o que está aqui numa cor um pouquinho mais clarinha é porque vai ser apagado depois. Tá? E a gente vai, aqui são 4 passos para a gente chegar neste barco aqui. Mas primeiro, ele foi todo geometrizado para colocar as posições certinhas de cada uma das partes do barco. A gente pode fazer a mesma coisa, ó. Olha só o carrinho. Primeiro, para saber a proporção certa, um retângulo. Depois eu vou tirar aqui a parte que eu não vou usar. Depois a gente tem os círculos. E olha aqui, ó, um meio círculo aqui para representar a cabeça do corredor que está ali no carro também, né? Até a gente chegar no objeto final. A mesma coisa aqui com as máscaras. Ó. Primeiro eu defino o espaço que eu vou ocupar e depois eu vou geometrizando e apagando aonde eu não vou usar, até conseguir chegar no resultado final. Estão vendo que é uma técnica bem legal. É claro que a gente vai precisar de bastante tempo para aprender tudo isso, né? Mas eu só queria mostrar para vocês como é fácil, né? A gente trabalhar a partir das formas geométricas, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais? Porque a gente tem alguns artistas que trabalham com a geometrização das obras. Eles estilizam até as formas geométricas. Um dos mais conhecidos atualmente é um artista chamado Romero Britto. Ele tem uma notoriedade mundial. Muita gente no mundo inteiro conhece. É um artista brasileiro que tem obras espalhadas pelo mundo inteiro, né? E inclusive em celebridades, na casa de várias celebridades mundiais. Ele trabalha suas obras com desenhos de formas estilizadas. Vocês estão vendo aí as obras dele? Esse que aparece na tela para nós é o Romero Britto e algumas das obras que ele fez. Ele abusa das cores, usa muita cor, bem colorida, bem vibrante, cores bem fortes e usando, na sua grande maioria, formas geométricas, que não são totalmente representantes da realidade, né? Estão vendo? O desenho não é realista, não é exatamente igual, mas ele representa a partir das formas geométricas. Legal, né?
Então, vamos tentar conhecer um pouco mais também sobre o uso das formas geométricas, porque isso é mais antigo do que a gente imagina. O professor quer contar uma historinha para vocês, que é a historinha do Tangram. Vamos acompanhar comigo? O que é o Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa. É um quebra-cabeça milenar. A gente não tem ainda certeza de como ele surgiu, mas existem várias lendas sobre o surgimento desse jogo. Uma dessas lendas diz que um chinês ele deixou um pedaço de um espelho que era quadrado, um espelho quadrado. Ele deixou esse espelho quadrado cair no chão e quando ele caiu, ele se partiu em 7 pedaços. E para surpresa dele, quando ele viu os cacos do espelho, ele viu que ele, juntando eles de formas diferentes, poderia dar origem a várias formas que a gente conhece hoje, como animais, plantas, pessoas, objetos, letras, números, outras figuras geométricas, partes do corpo. Dá para fazer coração, por exemplo, com esses pedaços de espelho, nesse caso, né, da historinha. Tem história que conta que foi um azulejo, que não foi espelho, que ele estava caminhando e que deixou o azulejo cair, mas essa história é uma história milenar, é um jogo que tem mais de 1000 anos, a gente não sabe exatamente a origem, mas vocês vão perceber como ele é bem legal e como ele pode expressar as formas pra gente. O objetivo do jogo, né, depois que você tem as 7 peças, o objetivo é pegar essas 7 peças e colocar uma do ladinho da outra e tentar montar uma figura. Tem uma enciclopédia do Tangram que foi escrita por uma mulher na China há mais de 100 anos. Nessa enciclopédia, ela tem 6 volumes, ou seja, são 6 livros que compõem esse conjunto de textos. Tem mais de 1.700 problemas de Tangram, ou seja, tem mais de 1.700 possibilidades diferentes de formas que você consegue elaborar com o Tangram. E a referência mais antiga desse jogo, né, é de um painel de madeira de 1780 que fica em Utamaru, com uma imagem de 2 senhoras chinesas que estão resolvendo o Tangram. Então a gente não sabe quando ele surgiu, mas o registro mais antigo que a gente tem desse jogo, de alguém jogando ele, é do ano de 1780. E a mais antiga publicação de algum exercício com Tangram é do século XIX. Em chinês, o nome do Tangram é Chi Chao Tu, que significa as 7 peças inteligentes. Ela ajuda a gente a desenvolver, além do senso de arte, ela nos ajuda a desenvolver a matemática também, a lógica, porque a gente precisa exercitar a nossa capacidade criativa a partir da lógica e utilizando as formas geométricas. Esses são aqui os 7 pedaços do Tangram. Vocês estão vendo que a gente vai ter 5 triângulos, um quadrado e um losango. Essas formas geométricas vão dar origem a outras formas quando elas são colocadas em outras disposições. A gente tem aqui alguns exemplos, como o barco, um cachorro, um camelo, a casa, um cavalo, um cisne, o coelho, o gato, o peixe. Então a gente tem alguns exemplos aqui que a gente pode pensar, né, nessas obras a partir do Tangram. O Tangram não existe só o Tangram quadrado, a gente tem o Tangram em forma de coração e a gente tem o Tangram oval, mas a gente não vai ainda trabalhar com eles, a gente hoje vai trabalhar somente com o Tangram quadrado. Legal? Gostaram das formas? As formas geométricas nos inspiram também, a gente pode trabalhar bastante com elas. Agora a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade é para a gente aprender as formas geométricas utilizando o Tangram, certo? O que vocês vão precisar para poder fazer essa atividade? Folha de papel, pode ser papel sulfite, pode pegar uma folha do caderno de desenho, ou quem tiver em casa pode trabalhar com folhas coloridas também. Vão precisar de régua, de tesoura sem ponta, tomar bastante cuidado na hora que for usar, cola branca e lápis de cor ou giz de cera para a gente pintar as nossas peças, certo? O primeiro passo, o que a gente vai fazer primeiro? Numa folha de papel, vocês vão, com a ajuda de um adulto, claro, desenhar um quadrado. Eu estou colocando aqui as proporções para ajudar vocês, tá? Esse quadrado vai ser 10 cm por 10 cm. E aí a gente vai, com a ajuda da régua e de um adulto, desenhar esse quadrado e dividir ele nas 7 peças. O professor colocou para vocês aqui a dimensão de algumas das partes do Tangram, porque daí fica mais fácil para a gente saber onde traçar as linhas. E aí, se vocês tiverem dificuldade, como eu disse para vocês antes, peçam ajuda para um adulto, para ele poder desenhar as linhas para vocês, ajudar vocês a desenhar essas linhas, tá bom?
Depois que vocês tiverem as peças todas desenhadas, vocês vão colorir, pintar as peças, tudo de uma cor só. Nós vamos fazer 3 jogos diferentes, então são 3 desenhos, aí a gente vai pintar um jogo de uma cor, outro jogo de outra e outro de outra. Então a gente vai ter 3 jogos de 3 cores diferentes. Aí vocês vão escolher a cor que vocês quiserem. O importante é que cada jogo fique de uma cor. Depois que terminar isso, vocês vão recortar o Tangram, tá? E vão começar a brincadeira. Recortado o Tangram, vocês vão montar as peças que vocês quiserem. Então vocês vão montar 3 tipos de formas, 3 tipos de figuras a partir das formas que vocês têm do Tangram. Então a gente vai montar as 3. Depois que vocês montarem as 3, vocês vão colar essas formas no caderno de desenho de vocês, certo? De preferência, coloquem tudo na mesma folha, porque naquela proporção ali de 10 centímetros do tamanho do Tangram de vocês, cabe tudo na mesma folha. Se não couber, daí vocês podem usar outras, mas é mais legal que fique tudo na mesma folha. Não esqueçam de desenhar a margem no caderno de desenho, se o caderno de vocês não tiver margem, então não esqueçam de desenhar, e aí coloquem as peças dispostas lá certinha, conforme o desenho que vocês criaram, conforme a figura que vocês criaram, a partir do Tangram, certo? E tem uma dica para vocês. Vocês podem usar madeira ou um papelão mais durinho ou um papel mais durinho para montar um para vocês brincarem. Essa é a atividade para a gente poder fazer hoje. Mas vocês podem montar um Tangram para vocês ir brincando ao longo dessa quarentena e depois quando a gente retornar para as aulas também, para vocês desenvolverem mais as habilidades de vocês em arte. As habilidades de matemática também ajudam bastante com a questão das formas geométricas, né? Mas principalmente para a gente se divertir, a gente vai aprender brincando. Então vocês podem criar um que fique permanente para vocês irem mudando a forma e testando formas diferentes e criando formas novas, que vocês são muito feras. Eu tenho certeza que vocês vão criar figuras incríveis a partir do Tangram. Então fica aí como dica para vocês, se vocês quiserem aprender mais um pouquinho, fazer um Tangram desse permanente, para vocês poderem brincar mais tempo com ele. Aquele lá aquelas 3 figuras que a gente vai fazer, a gente vai deixar no caderno de desenho, mas esse outro vocês podem ficar com vocês brincando quando vocês quiserem, certo? Beleza? Agora a gente tem um recadinho bem importante para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem o videozinho que o professor preparou para vocês, que é um vídeo bem importante para a gente poder se cuidar nesse momento que tá tão difícil, a gente não poder se ver, não poder se encontrar, não poder conversar um com o outro pessoalmente. Então o professor preparou um vídeo bem legal para vocês, que vocês tenho certeza que vão gostar. Prestem atenção nessas dicas. Vamos lá. Esse vídeo ele foi produzido por um grupo chamado Palavra Cantada. Vamos assistir junto? Uma lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lva uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Velhas bactérias mando embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma mão, água outra, água uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aí fica o recadinho para vocês. Lavem bem as mãos, mantenham o distanciamento social, quem puder fique em casa, vamos cuidar de todo mundo, para que a gente possa o mais breve possível estar junto de novo dentro da sala de aula. Um abração e até a próxima aula de arte. Tchau!